Eu penso que devemos estar todos satisfeitos por Lisboa ter sido escolhida para palco das comemorações do 10 de junho, porque desempenhámos um papel importante na medida em que todas as cerimónias a cargo dos serviços da Câmara e dos serviços decorreram da melhor forma. Estão de parabéns os funcionários que tiveram essa responsabilidade, que se empenharam, que demonstraram grande profissionalismo e grande preocupação em que tudo corresse bem. Portanto, foi um dia positivo para a Câmara Municipal. Gostei particularmente de ouvir alguns discursos, nomeadamente o discurso, ele não está cá, do Sr. Dr. António Costa, na cerimónia inaugural no Pátio da Galé. Apenas tenho pena de não ter ouvido o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. No entanto, foi significativo o discurso do Dr. António Costa. Relativamente às outras iniciativas, agradou-me bastante os restaurantes e os espaços que foram agora abertos na ala nascente do Terreiro de Paço. São espaços, com licença, são espaços importantes. Já tive a oportunidade de várias vezes de os utilizar como utente. De facto, é uma obra que merece aplauso, na medida em que significa rapidamente a transformação de um espaço inutilizado para um espaço utilizado. Apenas é de criticar, de alguma forma, aquilo que se passa em termos da entrega de património, de ativos tão importantes como esse e como aqueles da Frente Ribeirinha, a uma instituição de natureza particular que, portanto, sem que isso seja alvo de um concurso público, como já tínhamos referido em sessões anteriores. É tanto mais preocupante quando sabemos que nessa instituição que gera milhões e milhões e milhões de ativos que são públicos, que são da Câmara, não existe nenhum representante da Câmara. Não existe nenhum representante da Câmara nos seus órgãos diretivos, na medida em que é o próprio Presidente da Câmara que refere que não tem nada a ver com o que se lá passa, que não sabe o que se lá passa. Portanto, eu pergunto, quem fiscaliza as atividades de uma entidade que é de natureza particular e que, embora sem fins lucrativos, e que gere tantos e tão vastos ativos que são municipais? Se o seu Presidente da Câmara, que é o Presidente da ATL, se recusa ele próprio a gerir, a participar, a ver sequer o que se lá passa, quem é que faz a fiscalização desse tipo destes ativos e de todo o dinheiro que lá é entregue? Outro aspecto que eu queria referir tem a ver com o Plano Diretor Municipal. Finalmente, o Plano Diretor Municipal está a ser discutido na Assembleia Municipal. Está a ser discutido, já foi apresentado pelo Sr. Vereador Manuel Salgado e está a ser discutido, as comissões já apresentaram as suas posições e, portanto, tudo indica que a breve prazo podemos ter a votação final e global deste importante instrumento de planeamento. Aquilo que eu refiro pessoalmente, e penso que é um dado que deve ser tomado em consideração, é que o Plano Diretor Municipal terá que ter uma estratégia clara, terá que ter eixos estratégicos perfeitamente definidos. E aquilo que ele tem atualmente ainda são eixos estratégicos que vêm do passado, que não têm nada a ver com aquilo que é a realidade atual, não têm nada a ver com aquilo que são as perspectivas do futuro. Ou seja, o terminar do aeroporto de Portela, o fim do aeroporto de Portela, a terceira travessia ferro-rodoviária do Tejo e ainda aquilo que é a ampliação do terminal de contentores em Alcântara. Eu penso que a Câmara devia definir como sua vontade, independentemente de poder vir a dizer que são instruções, obrigações ou iniciativas que vão partir da Administração Central, deveria definir como objetivo estratégico, Sr. Vereador, não à saída do aeroporto da Portela, não à terceira travessia rodoviária do Tejo, não à ampliação do porto do cais de contentores de Alcântara. Isso, embora eventualmente possa vir a alterar-se por uma razão que não é da responsabilidade da Câmara, a Câmara deveria assumir essa responsabilidade. Também deveria assumir a responsabilidade de fazer tudo
para aquilo que é o terminal de cargas e descargas do Porto de Lisboa, deixe estar na margem norte e passe para a margem sul. E porquê? Porque a margem sul tem condições excepcionais para poder vir a ser utilizada por porta-contentor dos maiores do mundo, já que tem uma cala muito superior à da margem norte. Tem capacidade, e nós sabemos que o transporte marítimo está a ter grandes alterações, e até o canal de Panamá está a ser aprofundado e alargado, de forma a permitir a passagem de contentores, alguns deles com quase 500 metros e 60 metros de boca, e com 20 e tal metros de cala, e isso vai, naturalmente, se vier a acontecer, num futuro próximo, como estratégia da cidade, poderá vir a beneficiar fortemente o país, na medida em que passa mesmo a ser um ponto estratégico da Europa, uma entrada estratégica da Europa, porque passa a ser o primeiro porto europeu com capacidade para poder atrair esse tipo de super navios. Outro aspecto importante, também, do plano diretor municipal, é uma coisa que, de facto, é um nado morto. Foi aquilo que foi aqui aprovado há dias, há semanas, que é os créditos de construção. De facto, aquilo não é nada. Aquilo deve ser retirado, eventualmente criar uma outra solução para estimular a reabilitação urbana, eventualmente copiar aquilo que se passa em Vila Nova de Gaia, porque não? Mas o que é facto é que isso não faz sentido, o PSD votou contra e penso que não tem qualquer hipótese de vir a ser viabilizada, porque, aliás, penso que já, de alguma forma, o Sr. vereador Manuel Salgado desabafou que, de facto, aquilo não tem aplicação prática. Para além de pequenos pormenores, de checklist, de que fazem parte do regulamento, de melhor em relação às xércias, em relação aos logradouros, em relação à impermeabilização dos solos, em relação ao risco sísmico, que podem ser melhoradas. Mas eu gostava que o plano diretor municipal não fosse, na área da reabilitação, fosse mesmo para reabilitar e não fosse aquilo que parece ser para reconstruir. Muito obrigado.